Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Professor Jefferson Sbardella. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeos semanalmente sobre assuntos relevantes do direito imobiliário. Peço a vocês também que nos acompanhem lá nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no Telegram, onde semanalmente nós temos várias dicas e também no Instagram alguns vídeos, só que vídeos mais curtos sobre dúvidas encaminhadas por nossos seguidores. Tudo professor Jefferson Sbardella, então peço a vocês que nos sigam também lá nas redes sociais. Hoje o assunto é multipropriedade, o assunto da vez, então, aqui no nosso canal. Multipropriedade ou time sharing significa dizer que eu posso ter uma fração de tempo, eu não tenho grana para comprar um imóvel lá num determinado balneário, numa praia, mas eu tenho grana para comprar uma fração de tempo, de 7 dias ou de 14 dias por ano daquele imóvel. Isso já existia no sistema hoteleiro, era muito comum, então, aí na parte de turismo, só que não como multipropriedade ou como propriedade, e sim como direito de uso. Você comprava lá num determinado hotel ou a parte hotel, você comprava lá um direito de uso de X dias por ano, você poderia se hospedar lá. Então, você comprava, na verdade, um direito de uso. Direito de uso, você vai exercer a posse, mas você não vai ter a propriedade. Você não tem como, por exemplo, dar em garantia, financiar ou coisa parecida. Aqui na multipropriedade, sim. Na multipropriedade, você vai ter uma matrícula daquela fração de tempo. Você vai ser proprietário daquela fração de tempo. Isso foi inserido pela Lei 13.777 de 2018, que é a lei chamada Lei da Multipropriedade, foi incluído lá no Código Civil Brasileiro. Então, eu posso ter, por exemplo, um condomínio. Eu vou aqui entabular um condomínio e multipropriedade. Eu vou ter, nesse condomínio, um condomínio de campo, eu vou ter 50 casas de campo. Cada uma dessas 50 casas de campo, eu vou estabelecer nela uma multipropriedade. E cada uma dessas 50 casas vai poder ter frações de tempo. Não pode ser menor do que 7 dias cada fração. Então, eu vou ter frações de tempo, então eu vou poder comercializar frações de pelo menos 7 dias ou 14 dias, aí vai depender do que eu resolver como empreendedor fazer. Posso fazer de 7, de 14, de 28, não importa. Eu é que vou determinar. E aí a pessoa que adquirir aquela fraçãozinha de tempo, ela vai ter uma matrícula individualizada daquele imóvel não, daquela fração de tempo daquele determinado imóvel. A matrícula mãe vai ser a matrícula do imóvel e aí você vai ter uma matrícula da sua fração de tempo, que também estará averbada lá na matrícula do imóvel principal. Então, veja que interessante, você com essa matrícula é um bem, passa a ser um bem, né? Um bem imóvel, só que na forma de fração de tempo. Você pode dar em garantia, você pode vender sem anuência dos demais condôminos e assim por diante. Então, um sistema muito interessante, já existe aí na França, multipropriedade, desde 1950. No Brasil já existe também há muito tempo, mas não na forma de propriedade, com matrícula imobiliária. Como eu falei, só existia como direito de uso. Eu vou compartilhar aqui com vocês a parte do Código Civil, então, que foi inserida pela Lei 13.777. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns artigos, tá? Em alguns artigos. Então, eu começo aqui, ó, condomínio em multipropriedade. Eu estou no Código Civil, incluído pela Lei 13.777, como eu falava há pouco. E aí, o 1358B fala: a multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo de forma supletiva e subsidiária pelos demais dispositivos desse Código e pelas disposições das leis 4.591, que é a Lei das Incorporações, e da Lei 8.078, Código do Consumidor,
também supletivamente vai reger aqui as disposições da multipropriedade. E o que é multipropriedade? Pela legislação é o seguinte, artigo 1358-C. O que é multipropriedade? Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Então, digamos que eu tenha uma fração naquele condomínio, como eu citei de exemplo aqui, um condomínio de campo, eu tenho uma fração de 14 dias, uma fração de tempo, eu tenho a propriedade de uma fração de 14 dias naquele determinado imóvel. 14 dias eu vou utilizar, todo ano eu posso utilizar 14 dias. Quando eu tiver na minha vez de usar os 14 dias, eu vou usar esse imóvel de forma exclusiva. Só eu vou poder utilizar. Então, os 14 dias, ou os 7 dias, ou os 28 dias, serão de forma exclusiva. O imóvel todo mobiliado, todo, eu não vou fazer nada, eu só nem a manutenção também vai ser controlada por um administrador. Aqui na multipropriedade é chamado de administrador e não de síndico. Ele que vai organizar a questão das manutenções e tudo mais, para que aquelas pessoas titulares das frações de tempo, quando chegar a sua vez de usar, o imóvel esteja impecável. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Parágrafo único do 1358-C. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Então, digamos que a mesma pessoa, o mesmo multiproprietário compre todas as frações de tempo, não vai se extinguir o condomínio, não vai se extinguir a multipropriedade automaticamente. Agora, o 1358-D. O imóvel objeto da multipropriedade é indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou extinção de condomínio. Isso é bem importante, essa possibilidade da ação de divisão ou extinção existe em outras modalidades de condomínio, aqui na multipropriedade não. Então, essa fração, ela é esse imóvel objeto, então, da multipropriedade, ele é indivisível, tá? Inciso 2. É incluído nesse imóvel objeto da multipropriedade as instalações, os equipamentos, o mobiliário destinados ao uso e gozo dos seus multiproprietários. Então, como eu falava, eu sou titular de uma fração de 14 dias ou de 7 dias. Quando chegar a minha vez de utilizar, o imóvel vai estar prontinho para ser utilizado, com todo o mobiliário, todos os utensílios, tudo certinho, tá? Essa é a lógica da coisa. Você comprar uma fração de tempo, você não tem dinheiro para investir no imóvel todo, no imóvel individual, então você vai investir numa fração de tempo. Quando chegar aquela sua época de utilizar aquela fração de tempo, o imóvel estará impecável para que você possa utilizá-lo. E aí, o 1358-E fala, cada fração de tempo é indivisível, ok? Então, não só o imóvel objeto daquele condomínio em multipropriedade, como também a fração de tempo. Ambos são indivisíveis, tá? O período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 dias, diz o parágrafo 1º do 1358-E. Então, o período mínimo de utilização de fração, né? Eu não posso ter uma fração, eu não posso adquirir uma fração de tempo de 5 dias, não existe. O mínimo, segundo a lei, é 7 dias, corridos sempre, tá? Corridos. Então, o período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 dias, seguidos ou intercalados. E poderá ser, então, seguidos ou intercalados, tá? Esses dias são contados em dias corridos, o que eu quero dizer é que não tem nada a ver com dias úteis, por exemplo, tá? Se a minha fração for de 7 dias e esses 7 dias forem corridos e não intercalados, serão 7 dias não úteis, né? Independentemente de serem úteis ou não. É nesse aspecto. O período será fixo e determinado ou no mesmo período do ano,
ou flutuante, em caso que a determinação do período seja realizada de forma periódica mediante procedimento objetivo que respeite, então, uma equivalência entre todos os multiproprietários. Então, veja, ele pode ser fixo e determinado. Eu posso adquirir uma fração de tempo, por exemplo, de 7 dias corridos ou intercalados, mas para utilizar sempre no mesmo período do ano. Eu estou comprando uma casa de campo e eu vou ter direito a utilizar os meus 7 dias ou os meus 14, não importa. Vamos falar de 7 dias, que é o prazo mínimo, assim como a título de exemplo. Eu posso usar os meus 7 dias todo ano no mês de maio, todo ano no mês de julho, no mês de agosto, no mês de janeiro, não importa. Eu não gosto de frio. É uma casa de campo, mas eu não gosto de frio. Quero usar sempre em janeiro. Aí vai depender. Vai ter que estar previsto isso na convenção de economia. Ou então a sistemática pode ser flutuante. Então, se for flutuante, a depender do que diz a convenção de economia, então você vai ter formas objetivas de saber. Então, muitas vezes as pessoas fazem do seguinte sentido: você vai aumentando a sua semana em cada ano. Por exemplo, digamos que você tenha 14 dias. Esse ano você vai usar em janeiro, no ano que vem, na parte final de janeiro, no seguinte, no ano de fevereiro, no outro ano, a parte final de fevereiro e assim por diante. Então, isso tudo que vai estabelecer é a convenção de economia. O que tiver estabelecido na convenção é o que vai valer para a multipropriedade. Claro que, ao adquirir uma fração de tempo em multipropriedade, você já vai tomar conhecimento das regras do jogo. Você já vai saber como é que vai ser a sistemática de utilização dessa fração de tempo, então você não vai ser pego de surpresa, você já vai saber antes como é que funciona a regra do jogo. Isso já estará registrado lá no cartório de registro de imóveis quando for incorporado esse empreendimento em multipropriedade. O que mais que tem de interessante aqui? O sistema ainda pode ser misto, então ele pode ser fixo e determinado, ele pode ser flutuante e ele pode ser misto. Pode-se estabelecer um período misto também, uma modalidade mista. Se for misto, combinando o sistema fixo e flutuante. Então, repetindo aqui, fixo e determinado no mesmo período de cada ano, flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite em relação a todos os multiproprietários o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado, ou misto, que abrange tanto o sistema fixo como o sistema flutuante. Então, isso, quando o incorporador for fazer esse empreendimento, incorporar, registrar a documentação desse empreendimento, ele já tem que deixar pré-estabelecido qual que vai ser a sistemática, tá? Eu acho que o flutuante é o mais interessante, porque o flutuante ele dá a chance de todos os multiproprietários poderem utilizar em períodos diferentes, a depender de cada ano, tá? Porque se for o sistema fixo, é mais complexo. Eu vou poder usar os meus 7 dias todo ano só no mês de janeiro, ou só no mês de fevereiro. Então, normalmente se tem utilizado o sistema flutuante nas incorporações de multipropriedade que a gente tem acompanhado, que eu tenho acompanhado, pelo menos. Todos os, parágrafo 2º do 1358-E, todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por períodos também maiores. Claro, eu posso adquirir uma fração maior, eu tenho 7 dias, posso adquirir mais 7 dias, não há problema nenhum. Aí, claro que eu vou ter direito a usar mais tempo. A instituição, como é que funciona a instituição da multipropriedade? O artigo 1358-F fala da instituição. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes de cada fração de tempo. Então, já tem que estar determinado quando for feita a instituição. E aí, tem todas as regras do jogo aqui,
no 1358G, né, além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a Convenção de Condomínio e Multipropriedade determinará os poderes e deveres dos multiproprietários, o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o período correspondente a cada fração de tempo. Eu tenho uma fração de tempo de 14 dias. É um imóvel, é uma casa de campo com acomodação para 6 pessoas. Eu não posso levar 10, 15 pessoas, evidente. Então, pode ficar ali na convenção já determinado o número máximo de pessoas que podem utilizar simultaneamente aquele imóvel. As regras de acesso do administrador ao imóvel para cumprir a manutenção, criação de fundo de reserva para a reposição e manutenção dos equipamentos, instalação imobiliária, regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial do imóvel. Estamos falando aqui do imóvel, do único imóvel, não estamos falando do condomínio todo. Estamos falando daquele imóvel, objeto daquela multipropriedade. Então, cada imóvel ele vai ter a sua multipropriedade. O imóvel dentro de um condomínio todo, cada um deles terá a sua multipropriedade, onde eu terei vários multiproprietários, tá? As multas aplicáveis aos multiproprietários em hipótese de descumprimento e tal. O que mais que eu tenho aqui de interessante para passar para vocês? Direitos e obrigações, então, dos multiproprietários. Está tudo aqui no Código Civil, 1358I, 1358J, as obrigações, pagamento de condomínio e tudo mais. Transferência da multipropriedade. Isso aqui é interessante. A transferência da multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Então, como é que eu faço a transferência de uma fração de tempo de multipropriedade? Na forma da lei civil. O que a lei civil fala? Que para venda de bens imóveis, e aqui é um bem imóvel, embora na situação de fração, eu preciso de escritura pública. O título translativo será uma escritura pública de acordo com o artigo 108. Se o valor for superior a 30 vezes o salário mínimo, eu terei que utilizar, então, a escritura pública para transferir para terceiro, recolher o ITBI, tudo como se fosse uma unidade autônoma. A diferença é que não vai ser a unidade, vai ser apenas a fração de tempo daquela unidade, tá? Parágrafo, e eu não preciso da anuência dos demais condôminos, dos demais multiproprietários, tá? Posso também dar em garantia, pode ser penhorada, pode ser leiloada, enfim, é um bem como se fosse um bem imóvel qualquer, tá? A diferença é que é uma fração de tempo. Parágrafo 1º do 1358L. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio multipropriedade. Então, a regra é que não vai ter direito de preferência. A anuência eu não preciso e a regra é que não tenha direito de preferência também. Só vai ter direito de preferência aos demais multiproprietários se isso estiver previsto lá na convenção ou no instrumento de instituição do condomínio ou na convenção de condomínio. Então, regra geral, não preciso da anuência dos demais multiproprietários e não preciso dar preferência aos multiproprietários, tá? Todavia, poderá a convenção de condomínio ou o documento de instituição prever aí o direito de preferência. Então, você tem que ficar atento a isso. Caso você vá adquirir uma fração em multipropriedade, você já tem que saber quais são as regras do jogo. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º e tal, questões aí relacionadas a condomínio, obrigações, deveres e tudo mais. A administração da multipropriedade, ela vai ser, segundo o artigo 1358-M, a administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos, mobiliários, será a responsabilidade da pessoa indicada
no instrumento ou na instituição, ou ainda na convenção de condomínio e multipropriedade, ou na falta de indicação, na pessoa escolhida em Assembleia Geral de Condôminos. Então, vai ser escolhido um administrador, tá? Aqui, a gente não chama de síndico, e sim de administrador. Parágrafo 1º, o administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição, as seguintes atribuições. Aí, aqui fala, coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários, determinação, nos casos de sistema flutuante ou misto, nos períodos de utilização para cada multiproprietário, durante cada ano, manutenção, conservação e limpeza do imóvel, tudo isso é o administrador que vai providenciar. Troca ou substituição de instalações e equipamentos imobiliários. Então, tudo isso é o, entre aspas, síndico, né? O administrador é que vai resolver. Cada multipropriedade, ou seja, cada imóvel que está no sistema de multipropriedade terá um administrador, tá, gente? Independentemente do administrador do todo, do empreendimento, tá? Independentemente disso, pode ser que seja um só, pode ser que seja estabelecido lá na convenção de condomínio do empreendimento, que vai ter um administrador geral que vai administrar cada multipropriedade. Tem locais que assim funcionam, e até eu acho que é mais coerente. Você faz um sistema de multipropriedade, onde você vai ter uma empresa que vai administrar, ou um administrador, e ele que vai ficar responsável por administrar cada uma das multipropriedades de cada um dos imóveis. Isso é o que normalmente acontece na prática, mas nada impede que cada uma das unidades tenha o seu administrador, ok? O que mais que tem interessante aqui? Aí tem várias outras regras aqui, funcionamento e tudo mais. Agora, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Disposições específicas a unidades autônomas de condomínios edilícios, daqueles condomínios, então, já existentes. O condomínio de 1358, ó, o condomínio edilício poderá adotar, então é aquele condomínio que não tinha sistema em multipropriedade e agora quer adotar esse sistema. É possível? Sim. Posso ter um imóvel, por exemplo, lá na praia, onde as pessoas resolvam, vamos transformar isso aqui em multipropriedade, para que eu, em vez de eu ter minha unidade aqui, que eu pouco utilizo, a gente transforma isso aqui em cotas de multipropriedade, e aí cada um pode vender essas cotas de multipropriedade. Vamos fazer isso? Vamos. Como é que funciona? 1358, ó. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade das suas unidades autônomas, mediante previsão no instrumento de instituição. Como é um condomínio antigo, não vou ter essa previsão. Aí vem o inciso 2. Deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Então, se a maioria absoluta dos condôminos, não daqueles presentes na Assembleia, é de todos os condôminos, eles decidirem implantar a multipropriedade em algumas unidades ou em todas elas, é possível, tá? No caso previsto no inciso 1, a iniciativa e a responsabilidade pela instituição de regime de multipropriedade serão atribuídos às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas tais e tais lá da lei, do artigo 31 da lei 4.591, tá? Aí fala lá em incorporação imobiliária, tá? No caso aqui, o próprio incorporador. Então, o inciso 1 é quando o próprio incorporador ele já vai, na instituição de condomínio, prever a multipropriedade. No inciso 2 é para o caso daqueles edifícios, aqueles empreendimentos que não são de multipropriedade, mas querem passar a ter essa possibilidade, tá? Que mais que tem aqui? Regimento interno, convenção de condomínio, tem todas as regras aqui. Isso vai até a multipropriedade no Código Civil, então, instituída pela Lei 13.777 de 2018, ela vai até o artigo 1358-U, letra U. Então, tá? Ela que fala o seguinte: as convenções de condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos
os instrumentos de venda de lotes e loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição de multipropriedade nos respectivos imóveis. Vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Então, segue a mesma regra lá do 1358-O, né? Só que aqui, as inversas. Aqui, eu posso, então, ao instituir algum empreendimento, deixar dito que é vedada a instituição de multipropriedade. Mas aí eu posso alterar com a maioria absoluta dos condôminos. Ok? Então, era isso no vídeo de hoje. A multipropriedade é um instituto bastante interessante. Está começando aí a surgir bastante negócio, bastante empreendimento em multipropriedade. Então, eu acho que é um sistema novo, entre aspas, como eu falei, porque já existia a multipropriedade, mas apenas no sistema hoteleiro, ou então como direito de uso, não como propriedade mesmo. E eu acho que vai, com certeza, fomentar aí o mercado imobiliário com novos empreendimentos interessantes, principalmente em áreas de campo, em áreas litorâneas, onde eu posso, então, transformar esses empreendimentos que antes as pessoas talvez não tivessem acesso a comprar, porque elas não teriam condições de comprar uma unidade sozinhas, mas agora elas podem comprar uma fração de tempo naquele determinado imóvel. Tá certo? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.